Ope! Fala guerreiro, fala guerreira! Marcos Rodrigues, professor de Direito Penal, Processual Penal, Legislação Extravagante, aqui no Monster Concursos. E hoje eu trouxe para você uma dica que tenho certeza que vai cair na sua prova. Por que tanta certeza, Rodrigues? Baseado nas análises que eu faço, esse crime cai em todos os concursos. Eu já olhei aqui no seu edital, tem esse tópico e ele é um dos que mais são cobrados, tá, em carreiras policiais. Nós vamos falar de quê, Rodrigues? Nós vamos falar do crime de furto, guerreiro. Então já deixa seu like aqui e já comenta se você vai fazer esse concurso, fala o local onde você mora aí e ao longo da nossa aula vai participando, vai mandando ali alguns resumos daquilo que eu te explico, por quê? Quando você digita e escreve isso aí, você está reafirmando que você está estudando, você está revisando ali automaticamente. Então isso aí é um processo cognitivo, vai ficar gravado na sua mente e vai te ajudar demais, beleza? Então não deixe de dar esse like aqui agora, já comenta alguma coisa que você está começando essa aula e lá nas questões manda os gabaritos, beleza? Já vai mandando ali número 1, letra A, número 2, letra B e assim consecutivamente. Lucão, perdi meu retorno aqui, mas nós vamos meter o pau aqui e eu tenho certeza, tá? Tenho certeza absoluta que você vai gabaritar essa matéria na sua prova. Rodrigues, por que tanta certeza? Porque só depende de você, tá? Depende do seu comprometimento. O resto deixa com a gente aqui, que a gente vai te auxiliar no que for necessário. Então vamos lá. Já falei que nós vamos falar do crime de furto. Tenho certeza que isso vai cair na sua prova. Toda a prova cai, beleza? Então vamos ao CAPT, modalidade simples. Vamos entender quando ocorre o crime de furto. Subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel. Assim diz o artigo 155 do Código Penal. Beleza? É o crime de furto, na sua modalidade simples. Rodrigues, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu estou estudando direito penal, encontrar o verbo, beleza? Então, o verbo é subtrair. Perfeito. Por que é interessante você encontrar o verbo, guerreiro? Quem é meu aluno já sabe. Quando você encontra o verbo, você consegue entender qual a conduta do tipo penal. Por que isso é importante para a hora da prova, Rodrigues? Quando você entende a conduta do sujeito ativo, você consegue entender o que a banca vai te narrar. Percebam que a maioria das questões, quando não é letra da lei, assertivas lá, V ou F, a banca vai te trazer um enunciado te narrando uma história. Perfeito? Aqui seria, né, do crime de furto. Então, se você entendeu a subtração, eu vou te explicar o momento que se consuma esse crime, cara, você não consegue errar questão mais. Nem se você se esforçar para errar, você vai errar. Beleza? Então, encontrou o verbo, pronto, acabou, você já entende. O sujeito ativo é quem? O sujeito ativo escreve, tá, guerreiro? A letra é feia, mas a intenção aqui é muito boa, beleza? Eu vou escrever aqui, você escreve junto daí. Vamos estudar juntos, tá? O sujeito ativo é aquele que pratica. Hoje está difícil, mas nós vamos vencer. Aquele que pratica o verbo núcleo do tipo. O verbo núcleo do tipo é subtrair, beleza? Pronto. Rodrigues, quando que se consuma o crime de furto? Presta atenção. Da mesma forma que o crime de roubo, tá? Isso é o entendimento do STJ, súmula 582, salvo engano. O furto, bem como o roubo, se consuma quando? No momento da inversão da posse do bem. Rodrigues, não entendi. Tá vendo esse telefone? No momento que ele é subtraído, no momento que a posse é invertida, configurou o crime de furto. Mesmo que o candango que subtraiu seja pego logo em seguida, tá? A subtração. Trocou aqui a posse, o candango subtraiu, a polícia chegou, você, futuro policial militar, chegou, prendeu o cara. Foi tentativa, Rodrigues, porque o cara já pegou o telefone, eu peguei ele. Não. Consumou no momento da inversão da posse do bem. Então você vai escrever isso aí no seu caderno, tá? O crime de furto se consuma no momento da inversão da posse do bem, segundo informações contidas na súmula 582 do STJ. Vale para o crime de roubo, vale para o crime de furto, você já sabe disso aqui. E isso por si só faz você responder questão lá no concurso de juiz substituto, promotor, advogado, defensor público.
carreiras de oficiais e tudo mais, tá? Aqui você tem informação sempre a mais, nunca a menos. Subtrair para si ou para outrem. Essa subtração pode ser tanto para o sujeito ativo, pelo próprio sujeito ativo, para ele mesmo, quanto para outra pessoa. Perfeito? Está escrito aqui. Se tem previsão legal, é isso que eu estou te explicando. Aqui que está o porém da questão. A subtração pode ser para si ou para outrem, mas tem que ser uma coisa alheia. Por que coisa alheia? Você furta aquilo que não lhe pertence, tá? Esse telefone aqui pertence a outra pessoa, eu vou lá e furto. Pensa bem, esse telefone está aqui em cima da mesa, ele é meu. Eu consigo subtrair esse telefone sendo meu? Não. Por isso que é uma coisa alheia, tá? E o furto se define pelo quê, Rodrigues? Sem emprego de violência ou grave ameaça, sem reduzir a incapacidade de resistência da vítima, como lá no roubo. E aqui nós estamos falando de quê? Uma coisa alheia móvel. O crime de furto, anota, o crime de furto só pode ocorrer em detrimento de coisa alheia móvel. O bem tem que ser móvel, tá? Nós estamos falando de bens móveis, ok? Então, essas são as principais características aqui do caput, beleza? Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Então, é cumulativo com a pena de multa. Pronto, aqui você já tem informação demais, guerreiro. Aqui você já tem umas 30 questões aí para você revisar isso que eu estou falando para você aqui até o momento. Quando se consuma o crime de furto? É o que eu disse para vocês, súmula 582 do STJ. Vamos ler o que tem escrito nela. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem. Então, no momento da inversão da posse do bem, se consuma, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo, e em seguida a perseguição imediata ao agente e a recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. É o que eu falei para você, a súmula é relativa ao crime de roubo, aplica-se ao crime de furto também. Inverteu a posse do bem, consumou o crime, beleza? Isso aqui que você tem que entender é pouca ideia. A banca vai te perguntar se foi uma tentativa. O cara furtou determinado objeto. Logo em seguida, a polícia que já ia passando, prendeu em flagrante delito o indivíduo. Aí vai falar que houve o quê? Tentativa, consumação, crime de roubo, crime de furto. Você vai falar que é crime de furto consumado. Porque você sabe que inverteu a posse, consumou o crime e pronto, é pouca ideia. Só aqui já vai mais umas 30 questões já formuladas nesse argumento que eu acabei de expressar para você, ok? Presta atenção aqui que eu trouxe um bizu para você e a aula é toda bisurada, tá? O que é que eu estou falando que ela é toda bisurada? Até os exemplos que eu dou nas minhas aulas aqui, até os exemplos que eu trago nas minhas aulas, eu coloquei para vocês escrito aqui. Por que eu coloquei? Esse tópico é muito importante, Então eu quero que você anote tudo que você puder, tá? Nunca mais esqueço. O crime de furto é descrito como subtração, ou seja, diminuição do patrimônio de outra pessoa sem o emprego de violência ou grave ameaça. Seria o crime de roubo com emprego de violência ou grave ameaça. O verbo é subtrair. O bem referido no furto deve ser alheio imóvel. Tudo aquilo que a gente já falou aqui bisuradinho para você, tá? É um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Então, não é condicionada a representação. Então, estamos falando de um crime de ação penal pública incondicionada, beleza? É um crime doloso. O sujeito ativo age com animus furandi, tá? É termo em latim. Quando você ouvir essa palavra, é o quê? Que é um crime doloso. O agente com animus furandi, com a intenção de furtar, com dolo de furtar, beleza? Em questões, né, mais bem elaboradas aí para outros concursos, questões discursivas, vem cobrando muito essa expressão. Pode ser que caia no meu concurso, Rodrigues? Pode. E se cair, você já sabe o que é animus furandi. Subtrair significa se assenhorar da coisa alheia móvel, ou seja, o sujeito ativo deste crime, após a subtração, passa a ter a posse do bem como se dele fosse, mesmo que seja por breve tempo. Pronto, acabou. Guerreiro, trouxe para você dessa forma aqui. Ou você dá um print, ou você escreve, porque isso aqui, cara, é informação demais, tá? Por ser um crime muito relevante, que é muito caidor aí em concurso público, eu trouxe dessa forma. Você vai perceber aí ao longo da aula que está toda bisurada, tá? Toda bisurada. Sem esforço nenhum, beleza? Que você vai fazer, sem esforço nenhum. Presta bastante atenção no que eu estou falando para você.
Se a aula está sendo útil, se você vê que a aula vale a pena, deixa um comentário aqui abaixo, tá? Que você quer mais aulas, pode falar que é comigo, com outro professor que é sua preferência. Você quer mais aulas como essa, bisurada dessa forma, que foi útil para você. E nós vamos aqui até depois da farda, tá? Vai ser pouca ideia para essa banca aí, a certeza que eu trago. Atenção para o aumento de pena, a única causa de aumento de pena do crime de furto. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. Presta bastante atenção. Eu escrevi aqui com minhas palavras embaixo para você. Mondrongo, o parágrafo 1º traz a única causa de aumento de pena prevista para o crime de furto, sendo ela o furto praticado durante o repouso noturno. Bisuradaço, Mondrongo. Mondrongo é aquele cara preguiçoso, tá? Falo assim com meus alunos para eles ficarem mais despertos. Presta atenção. O que é que a banca pode fazer aqui, Rodrigues, para tentar roubar um ponto da minha prova aqui, tirar um ponto de mim? Esse concurso, você percebe que o edital dele veio bem enxuto. E você não pode perder ponto nenhum. Nossa matéria aqui, que nós vamos trabalhar juntos, se você quiser, você vai mandar aqui nos comentários, nós vamos trabalhar juntos. Direito penal, direito processual penal e legislação extravagante. Peso 2, essas questões. Então, você não pode perder pontos. Você tem que gabaritar isso aqui, cara, para nós estarmos lá no topo da lista. Beleza? Crime cometido durante o repouso noturno. O que você tem que entender? Durante o repouso noturno, não está condicionado como os moradores de uma residência dormindo. Como assim, Rodrigues? Tem uma questão formulada assim. Fulano de tal, durante o repouso noturno, horário noturno, furtou um veículo na garagem da casa tal. Aí foi preso logo em seguida, foi para a delegacia. O advogado do indivíduo, na questão lá, ele alegou que não vai se aplicar esse aumento de pena, porque os moradores da casa estavam acordados. Aí a banca logo em seguida te pergunta se procede ou não. Pensa bem nessa questão, já estou te falando. Independente se o morador, se o dono do bem subtraído estava dormindo ou não, o que é observado é o repouso noturno, o período noturno. Então, se está durante esse período noturno, aumento de 1/3. Pronto, acabou, beleza? Aumentou 1/3, a única causa de aumento de pena, Mondrongo, e é pouca ideia. Atenção para o furto privilegiado. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, são os requisitos. O juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Beleza? São 3 possibilidades aqui. Então, se o criminoso é primário e for de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode. Esse pode é o quê? O juiz vai aplicar, beleza? Vai diminuir a pena de reclusão, trocar a pena de reclusão pela de detenção, vai diminuir a pena de 1/3 a 2/3 ou vai aplicar somente uma pena de multa. Cada caso concreto vão ter uma modalidade dessa aí. O juiz vai aplicar, ele vai ter que aplicar uma das 3. É uma das 3, não as 3, beleza? O requisito do criminoso ser primário e de pequeno valor a coisa furtada é cumulativo. Tem que ter os 2, beleza? Tem que ser primário e tem que ser de pequeno valor. Já aqui, as consequências, não. O juiz vai aplicar uma ou outra. Então, são 3 possibilidades. Fique tranquilo que eu trouxe para você mastigado, bisurado aqui no próximo slide. Tá? O bizu monstro, segundo o STJ, é considerado de pequeno valor a coisa valorada até um salário mínimo. Até o dia que eu estou gravando essa aula para você, futuro policial militar da Paraíba, o valor é R$ 1.320, beleza? Então, para mim é muita coisa, mas o entendimento foi esse. Então, quando você vê pequeno valor, você está dizendo isso aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui trouxe para você, guerreiro, olha só, mastigado, tá? Mastigado. Dessa forma que está aqui, eu tenho esse material pronto. Rodrigo, você pode compartilhar esse material comigo? De forma gratuita, eu posso, tá? Eu estou aqui para te ajudar. Vou deixar meu Instagram aqui no final da aula. Você vai lá e me pede que eu vou mandar para vocês. Eu posto lá no meu link. Você entra e baixa o material e é seu. Ninguém te toma mais. Os requisitos, como eu disse, são cumulativos para a gente fazer jus a esse privilégio. Quais são esses requisitos? O criminoso ser primário e ser de pequeno valor a coisa furtada. Vai ficar fácil você entender direito penal a partir de agora. As consequências são alternativas. Não são como lá os requisitos. Então, quais são as consequências? Quais que são as possibilidades do juiz aqui? Substituir a pena de reclusão
Pena de detenção, reclusão você sabe que é uma pena mais severa, é um regime fechado. A de detenção é um regime mais brando, crimes menos graves, beleza? Diminuição de pena de 1/3 a 2/3 e aplicação apenas da pena de multa. São as 3 possibilidades, tá? São as 3 consequências aqui se o criminoso fizer, tá? Cumprir esses requisitos aqui acima. É isso que eu tenho para trazer para você, cara. Bisuradaço, bisuradaço. Presta atenção que no final dessa aula nós vamos responder questões, viu? E eu preciso de você inteiro ao final dessa aula. Equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Presta atenção. Energia elétrica pode ser considerada, Rodrigues, como um bem móvel? Considera-se como um bem móvel, sim. Beleza? O furto de energia elétrica, sim. Se o candango mexer lá no padrão dele, adulterar o padrão, aí nós estamos falando de uma forma de estelionato, prevista no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. Ok? Então nós estamos falando do furto. Furtou energia elétrica, considera-se como coisa alheia móvel, então é furto. Fechou? Energia elétrica se equipara, se compara. Se o cara mexeu lá no relógio, adulterou, para medir, né, para alterar a forma de medida dessa energia elétrica, aí nós estamos falando de estelionato. Saiba diferir, saiba diferenciar esses 2 pontos que você não vai ter problema aqui com este parágrafo 3º. Fechou? Coisa muito simples, muito prática de se entender. Vamos lá que tem coisa demais. Esse crime de furto é um crime muito extenso, tá? Fique atento às qualificadoras desse crime. A forma que a banca gosta mais de tratar são essas qualificadoras. Mas está tudo bisurado para você aqui. Você não vai ter problema nenhum. Nenhum. Tá? Então vamos lá. Furto qualificado. Vamos lá, Rodrigues. A pena é de reclusão de 2 a 8 anos. E multa, cumulativa multa, se o crime é cometido. Olha só, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. Beleza? O que pode ser isso aqui, Rodrigues? Já está bisurado. O cara, para furtar algum bem que guarnece aquela residência, ele arrebenta o portão. Arrebenta o cadeado ali para poder entrar. Pode ser considerado destruição ou rompimento de obstáculo? Pode. Está aqui os bizus para você, os exemplos. O agente que destrói o portão de uma casa para subtrair os bens que ali estão. Exemplo 2. O agente que estoura um cadeado para furtar os bens que guarnecem uma residência. Todo o meu material é dessa forma aqui, tá, guerreiro? Aqui está até sucinto demais, mas direcionado. Bizu. Para ser furto qualificado, o agente precisa destruir o obstáculo, não a coisa furtada. Trouxe para você o mesmo exemplo ali. Exemplo que eu trago em aula, dentre vários outros, né? Beleza. É o crime de furto. Determinado indivíduo, um noiado de crack aí, quer furtar o aparelho DVD do veículo estacionado próximo à casa de João. O que o cara faz? Ele pega uma pedra, taca lá na janela do carro e quebra aquele vidro. Para subtrair o quê? Para subtrair aquele bem móvel, que é o DVD lá, que é aquela tela. Então, pode-se dizer, Rodrigues, que houve aqui essa destruição de obstáculo? Pode. Por quê? A finalidade dele era subtrair aquele aparelho de som, aquele DVD. Agora, presta bastante atenção. Se o cara quer subtrair o carro e ele destrói uma parte do carro, nós estamos falando aqui da destruição de um obstáculo. E por isso que eu deixei para você aqui. Ele precisa destruir o obstáculo, não a coisa furtada. E o exemplo ficou claro para você, mastigado. O agente que quebra o vidro do carro para subtrair não comete furto qualificado, pois não destruiu obstáculo algum, e sim o próprio bem furtado. Isso você tem que entender porque o enunciado lá na hora da sua prova vai te trazer alguma coisa baseada nisso aqui. Então, se o candango destruiu lá o próprio bem que vai ser furtado, danificou o próprio bem, não é qualificadora. Perfeito? Agora, se ele destruiu aquele vidro do carro, quebrou o vidro, porque aquilo era um obstáculo que impedia ele, que dividia ele da pretensão que era furtar o som, aí sim é um rompimento de obstáculo, beleza? Destruição de obstáculo. Aí sim vai ser essa qualificadora que tem reclusão de 2 a 8 anos, cumulativo com pena de multa, beleza? Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Trouxe para você separadamente aqui, como sempre, tudo bisurado. Com abuso de confiança significa que o simples vínculo empregatício não configura abuso de confiança.
Exemplo que você traz durante as suas aulas, Rodrigues. Eu trabalho aqui no Monster. Se eu subtrair alguma coisa aqui agora, isso por si só não vai configurar um abuso de confiança. Esse vínculo empregatício não configura um abuso de confiança. O que então configuraria esse abuso de confiança, Rodrigues? Davi Ferraz gosta muito de mim, né? Milagre isso acontecer, gostou de mim, dessa cara fechada, e ele me entrega as chaves aqui do Monster. Percebam que foi depositada uma confiança a mais em mim. Então, se eu tenho acesso livre a essa empresa, se eu tenho a chave aqui do Monster, aí sim, isso vai mais além do que um vínculo empregatício. Então, seria sim aqui um abuso de confiança. Perfeito? Essa sim seria aqui o nosso exemplo, essa sim seria a causa de qualificadora desse crime. Ok? O exemplo está claro, está objetivo, está evidente. O chefe que deixa as chaves da empresa com determinado funcionário. E está lá, atenção, apenas o vínculo empregatício não configura essa qualificadora. É necessário uma confiança depositada a mais. Beleza? Isso, gente, presta bastante atenção. Todos esses exemplos que eu trouxe para você aqui são baseados em quê? São baseados nas formas que as bancas mais cobram. Então, todo exemplo usado em sala de aula, seja no ao vivo, seja na plataforma, seja aqui nessa dica, eu trago para você o que a banca utiliza. Tá? Eu faço análise das bancas diariamente. Eu fico 2 horas do meu dia fazendo análise de banca. Eu não estudo, eu não gravo aula, eu não faço nada. Eu só faço análise de banca. Então, quando eu falo para você na hora da aula, eu falo o quê? Aquilo que tem sido cobrado. Por isso que a taxa de assertividade ela é alta. Por isso que tudo aquilo que a gente fala para vocês aí, até numa porta de prova, cai na prova e o aluno do Monster sai na frente mesmo. Isso é pouca ideia. Mediante fraude, um mágico de rua, ao abordar uma pessoa, solicita sua carteira para iniciar um truque de mágica. E durante este truque de mágica, subtrai o dinheiro que ali estava dentro da carteira sem que a vítima perceba. Atenção! Furto mediante fraude não se confunde com estelionato. No estelionato, a vítima entrega o bem. No furto mediante fraude, o que acontece? A vítima tem um bem subtraído. Foi mediante uma fraude? Foi. Ele arrumou uma forma de distrair a vítima. Foi uma fraude, né? Vem cá que eu vou fazer um truque com você, chega aí. Peça sua carteira, tá aqui. Ele faz uma mágica na carteira lá, subtrai, carteira de polícia não tem dinheiro, né, gente? Milagre, tem uma nota aqui. Ele vai lá, sem que a vítima perceba, e subtrai aqui um dinheiro da vítima. Isso foi o que, Rodrigues? Furto mediante fraude. Em breve vocês vão estar com um negócio desse aqui na carteira de vocês aí também. E vai ver que é só responsabilidade, mas vale a pena, tá? Isso aqui é o exemplo de furtos mediante fraude. Por que eu trouxe dessa forma para vocês? Que eu já falei. Isso aqui, gente, cai o tempo todo em concurso. Cai o tempo todo. Depois dessa aula aqui, se você errar uma questão de furto, eu nem sei o que eu vou fazer não, tá? Porque aqui tá tudo que você precisa para acertar qualquer questão. Beleza? Atenção, não confunda o furto mediante fraude com estelionato. O furto mediante fraude, o agente faz com que a vítima desvigie o bem e posteriormente é subtraído. Já no estelionato, a vítima enganada entrega o bem. Então, aquele bizu no furto, né, a vítima fica chorando porque ela teve o bem subtraído. No estelionato, a vítima entrega o bem sorrindo, achando que está fazendo algum negócio, achando que não tem nada de ilícito, nada de errado. Então, no estelionato, o verbo é obter. No furto, o verbo é subtrair, tá? A banca vai até tentar, mas em nome de Jesus ela não vai conseguir. Mediante escalada, já falo para você, tá? O subsolo se equipara à escalada. Então, tanto por cima, tanto por baixo, vai configurar esse crime aqui mediante escalada, essa qualificadora. O agente que, para subtrair os bens que guarnecem uma residência, sobe em um muro alto para entrar pela janela, fazendo uso de uma escada. Atenção, para que ocorra essa qualificadora, é necessário que seja algo anormal, acima da média, como por exemplo descrito acima, pois pular uma mureta baixa, por exemplo, não configura escalada. Então, a casa de Lucas Mello, aquela casa bonita, vistosa, beleza? Tem um muro alto. O que o cara pensa? Eu preciso furtar aquilo ali. Lucas Mello deve ter muitos pertences, deve ter PlayStation 5, deve ter aquele monte de coisa. O que eu vou fazer para conseguir sucesso nessa empreitada? O cara vai lá, pega uma escada, põe no muro, pula dentro da casa de Lucas Mello, ali subtrai o que ele quer e mete o pé. Houve o que, Rodrigues? Houve o crime de furto, não na modalidade simples, foi na modalidade
qualificada por escalada, tá? Como eu disse, é pacífico, tá? A doutrina entende que o furto subsolo, subsolo, se equipara ao furto mediante escalada. Então, por si só, configura uma qualificadora. Tanto por cima, tanto por baixo, lembra disso, é uma qualificadora, tá? Eu já trouxe para você aqui, como sempre, a aula bisurada. A doutrina e a jurisprudência são pacíficas ao admitirem o furto mediante o subsolo como escalada, como equiparação. Aqui está duplicidade de informação, foi um erro de digitação meu mesmo, tá? Mas você já entende que tanto por cima quanto por baixo é mediante escalada. A destreza, o agente que tem uma habilidade de furtar carteiras sem que a vítima perceba. Isso aqui em capital é muito comum, acontece demais. Tá? Na sua prova pode vir escrito esse punguista aqui. Punguista é batedor de carteira. Tá? Então, na sua prova pode vir cobrando dessa forma. Tá? Basta o agente possuir uma habilidade acima da média de uma pessoa comum. É aquele cara mão leve. Ele conversando com você, ele subtrai sua carteira ali, um relógio do seu braço, sem que você perceba. Isso são punguistas, tá? Pode ser que venha cobrando dessa forma na sua prova, mas você sabe que punguista é batedor de carteira. Fechou? Isso configura destreza. Com emprego de chave falsa, qualquer objeto que funcione como chave vai ser vai ser mais que suficiente para configurar aqui essa qualificadora, beleza? Então não precisa ser necessariamente uma chave micha. Pode ser qualquer coisa, pode ser um grampo, pode ser um clipe. Qualquer coisa que funcione como chave vai ser qualificadora de emprego de chave falsa, beleza? Qualquer objeto, como eu coloquei aqui, clipe, grampo, de cabelo, beleza? Uma chave falsa propriamente dita. Qualquer coisa configura aqui esse emprego de chave falsa. Mediante concurso de 2 ou mais pessoas, o agente para furtar algum bem se junta com um menor de idade. Nessa hipótese, o legislador usa como termo como pessoa, não criminoso. Por isso, o caso hipotético aqui narrado, o menor vai responder por ato infracional e o agente por furto qualificado. Presta atenção, gente. Presta atenção. Por que é uma qualificadora esse crime, Rodrigues, cometido por 2 ou mais pessoas? O crime de furto cometido por uma pessoa só tem possibilidade de dar certo? Sim. Concorda comigo que se tiver 2 ou mais pessoas cometendo o mesmo crime de furto, fica mais fácil, é mais provável que esse crime tenha sucesso? Sim, Rodrigues, é verdade. Então, por esse motivo é uma qualificadora. Agora, o legislador colocou aqui no tipo penal pessoa. Não colocou aqui se é imputável ou se é inimputável. Perfeito? Então, por isso, né, eu dei esse exemplo aqui do menor, porque o ápice da maldade da banca pode ser cobrado de você. Tá? Nessa situação, como vimos, o menor responderá por ato infracional, porque menor de idade, essa sementinha do mal, não comete crime, comete ato infracional, está sujeito à legislação específica, tá? Que é o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Então, no caso acima, a gente responde por furto qualificado. Pois ao cometer o crime em concurso de 2 ou mais pessoas, a possibilidade da empreitada criminosa dar certo é bem maior do que se fosse cometida por uma pessoa apenas. É o que eu já expliquei para vocês aqui. Pronto. Rodrigues, nós vamos responder questões. Como que funciona? Errei uma questão, eu pago 10 flexões. Beleza? Já vou treinando para o TAF. Errei 2 questões, Rodrigues. 20. E assim consecutivamente, beleza? É uma forma de você estar treinando a sua mente aí. É uma brincadeira, mas é muito válida, tá? Mal não vai fazer. Olha só o que foi cobrado no concurso de juiz substituto no ano de 2023, nesse ano. O crime de furto é considerado consumado quando existe a transferência da posse do bem furtado e essa posse é mansa e pacífica por tempo suficiente a permitir que seja significativo, sem balela. É pouca ideia para essa banca aqui e para esse concurso também. Como que se configura o crime de furto e o de crime de roubo? No momento da inversão da posse do bem, segundo a súmula 582 do STJ. Pronto, acabou. Então, já sabendo disso, você já sabe a resposta. Tá? Olha a letra B. Existe transferência da posse do bem furtado, se dá por tempo suficiente. Não precisa de tempo suficiente. Existe a transferência da posse do bem furtado da vítima para o agente. Pronto. Se teve a transferência da posse do bem, acabou, está configurado o crime, tá? Pouca ideia para essa banca aqui, beleza?
Guarda Municipal 2023. Presta bastante atenção. Um indivíduo invadiu um órgão público no horário de um jogo da Copa do Mundo durante o dia, quando todos os servidores públicos tinham ido embora. Para adentrar ao imóvel, contou com a ajuda de 2 outros homens. Após 1 hora, evadiram-se do local levando computadores e impressoras. Com o auxílio das câmeras de segurança, a Guarda Municipal conseguiu identificar os infratores. Nos termos do Código Penal, a subtração da coisa alheia, no caso apresentado, sujeita-se à pena de reclusão de 2 a 8 anos em função de ser o local um órgão público. Isso tem alguma relevância, gente? Ser praticado em um feriado, nós falamos de alguma relevância acerca disso? Ser praticado em concurso de pessoas ou os bens subtraídos serem computadores. Presta bastante atenção. Se o crime é cometido em concurso de 2 ou mais pessoas, o que acontece? É uma qualificadora de reclusão de 2 a 8 anos e pronto, acabou. Beleza? Como eu disse, a aula está toda bisurada para você. Se você pegar esse material, dá uma lida nele, se você assistir essa aula 1 ou 2 vezes no máximo, você não erra questão nenhuma de furto. E pode ter certeza, se está no seu conteúdo programático furto, vai cair, tá? Que sempre cai crime de furto, beleza? 2023 ainda, olha só. Eduardo trabalha como porteiro do condomínio e possui um primo de nome Igor, envolvido em vários crimes. A semelhança entre ambos sempre foi notória. Certa noite, após Eduardo se ausentar da portaria para colocar as lixeiras do prédio na rua, Igor, aproveitando-se dos traços físicos muito parecidos com o de seu primo, também vestido com um uniforme idêntico, ingressa no edifício e subtrai vários pacotes endereçados aos moradores. Alguns moradores viram a movimentação, mas pensaram que se tratava de Eduardo arrumando e conferindo os pacotes. Baseado-se no caso hipotético, Igor cometeu. Lembra do crime de furto cometido mediante fraude? Lembra lá? Que eu falei para vocês. Mediante fraude é uma coisa, estelionato é outra. É isso aqui que a gente está falando. Furto qualificado mediante fraude, estelionato, falsa identidade, furto qualificado por abuso de confiança. Presta atenção. Presta atenção. Toda vez que você estiver diante de uma situação de furto mediante fraude, a banca vai colocar lá nas alternativas estelionato. Da mesma forma, quando tiver uma questão voltada, tá, ao artigo 171 do Código Penal, o crime de estelionato, ela vai colocar furto mediante fraude para você. Isso confunde muito, tá? Isso é cobrado dessa forma. Rodrigues, eu estou achando fácil, porque você entendeu. Olha o que a FGV cobrou numa prova de advogado aí. Beleza? Então, isso aqui, gente, é um furto mediante fraude. Por que ocorre isso aqui? O verbo é o quê? Subtrair. Ocorreu subtração. Aqui, a vítima entrega. A vítima entrega os bens. Perfeito? Aqui houve o quê? A obtenção. O verbo do estelionato é obter. Por esse motivo, né? O nosso gabarito, claro que é a letra A, guerreiro. Claro que é a letra A. Vamos lá, mais uma vez a FGV veio com onda, mas vai ser pouca ideia para ela. Armando, usuário contumaz de maconha, ao perceber que seu dinheiro havia acabado e que seu desejo pelo uso do entorpecente estava aumentando, resolveu quebrar o vidro de um automóvel estacionado na rua, sob uma árvore, para subtrair o rádio nele existente com a finalidade de vendê-lo para comprar maconha. Assim o fez então. O veículo, no entanto, teve seu alarme disparado com a quebra do vidro por Armando e 2 policiais militares que, coincidentemente, faziam patrulhamento de rotina e passavam pelo local, tiveram a atenção despertada em virtude do disparo do alarme e conseguiram, assim, deter Armando, já com o rádio em suas mãos e fora do automóvel. Presta atenção na pergunta que a banca te fez, no caso apresentado pela banca, e nós vamos ver quais alternativas nós temos, tá? De acordo com o enunciado, é correto afirmar, no que tange a conduta de Armando, que ele responderá pelo crime de furto simples, na sua forma consumada. Não é furto simples. Por que não é furto simples? Teve aqui um obstáculo. Esse obstáculo foi o quê? Foi rompido. Foi destruído um obstáculo para ele chegar até o bem que ele queria furtar. Perfeito? Responderá por crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo da sua forma consumada? Perfeito. Por quê?
O vidro do carro era um obstáculo. Ele quebrou o vidro do carro para chegar até o bem imóvel que ele queria subtrair. Se ele fosse subtrair o carro, se ele fosse furtar o carro e tivesse quebrado o vidro, o bem furtado seria o dano teria sido causado ao próprio bem furtado. Isso por si só não configuraria, né, a quebra, né, de um obstáculo, tá? Então, esse rompimento não existiria. Mas, contudo, entretanto, como a conduta dele, o ânimos furandi dele era o quê? Era subtrair o rádio do carro, o nosso gabarito aqui é a letra B. Beleza? É forma consumada. Por que foi consumada, Rodrigues? No momento da inversão da posse do bem, configura-se o crime de furto. Mesmo que logo em seguida a polícia prenda o candango, lembra dos exemplos que a gente deu? Consumou quando inverteu a posse. Inverteu a posse, acabou. É pouca ideia, está consumado o crime. Vamos mais uma vez. FGV. Após sacar dinheiro no banco, retornando a pé para casa, Maria foi surpreendida por Túlio, que, ostentando uma arma de fogo, exigiu que ela entregasse sua bolsa com um aparelho celular. Amedrontada, Maria entregou seus pertences. De posse dos objetos, Túlio correu pela rua, mas logo foi abordado por policiais que iniciavam patrulhamento no local, para azar do humilhante. Você, futuro policial militar, foi lá, meteu a pulseira de prata no candango. Túlio foi detido com os bens subtraídos e levado para a delegacia, tendo a arma de fogo sido periciada e comprovada a sua potencialidade lesiva. Acerca da hipótese, é correto afirmar que Túlio praticou. Presta bastante atenção nas elementares, né, que esse enunciado nos trouxe, beleza? Tentativa de roubo com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Lembra lá da inversão da posse? Inverteu a posse, cara, é consumação, beleza? Furto por arrebatamento? Não. Roubo simples? Não foi roubo simples. Conduta atípica? De forma nenhuma. Essa conduta é típica. Roubo consumado, com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo. Perfeito. Você que já é meu aluno, já assistiu a aula de roubo completa, não teria nada, né? Você não teria dúvida nenhuma. Por que sempre o enunciado, o conteúdo programático, a sua prova aí, veio crime de furto? Pode ter certeza que veio também o crime de roubo. Por quê? Sempre a banca vai misturar isso aqui. Cobrou crime de furto, a alternativa vai ter roubo. Cobrou estelionato, vai ter furto. Sempre confundindo, sempre crimes parecidos, mas distintos, vão ser cobrados aqui nas mesmas alternativas, beleza? Aqui não pode ter dúvida, gente. Isso aqui tem que estar cristalino, tá? A certeza que eu estou te dando, isso aqui vai cair na sua prova. Isso vai cair na sua prova, beleza? Depois você volta nesse vídeo aí e me fala se caiu ou se não caiu esse conteúdo programático na sua prova, beleza? @MarcosRodriguesMV é meu Instagram. Rodrigues, eu quero esse material aí que você usou. Não esse aqui, porque esse aqui é do Monster, eu disponibilizei para o Monster. Rodrigues, mas eu quero o bizu, eu quero esse bisurão aí, esse bisuraço dessa aula de furto. Consegue me mandar um PDF? Eu disponibilizo lá no meu Instagram para você, beleza? Forte abraço a todos, espero que a aula tenha sido útil. Se a aula foi útil para você, você vai deixar seu comentário aqui abaixo. E o tópico mais importante da aula: consagra ao Senhor tudo aquilo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagra ao Senhor tudo aquilo que você faz, vírgula, e os seus planos serão bem-sucedidos. Coloca na mão de Deus, cara, confia, bate seu joelho no chão. Não é com a força do nosso braço, tá? Se Deus não tiver com a gente, as coisas não fluem. Foi assim comigo. Eu confiei em Deus, mas não esperei de braços cruzados, né? Eu acreditei em Deus e corri atrás. Estudei 2 meses e 3 semanas, consegui passar no meu concurso. E em nome de Jesus vai ser assim com você. Da mesma forma que eu passei, eu vou aqui te auxiliar para você passar também, beleza? O Monster está de portas abertas. Se a aula foi útil para você, cara, deixa o comentário, deixa a curtida aqui, compartilha esse vídeo com alguém. E a gente espera conseguir, né? Espera poder ter a sua confiança para te ajudar, fechou? Forte abraço a todos, aqui é Monster, tudo nosso, nada deles.